Você pensa tanto que trava em coisas simples. Você sabe o que fazer, mas não faz. E quanto mais você pensa, mais difícil fica começar. Não é falta de capacidade, não é falta de clareza. É como se a sua mente complicasse algo que já estava resolvido. Responder uma mensagem vira um processo. Tomar uma decisão pequena vira um peso. Começar algo simples vira um bloqueio. E isso não encaixa, porque você sabe que é fácil, mas o seu comportamento não acompanha isso. E o mais estranho é isso. Você não está perdido. Você está preso no excesso de pensamento. E isso levanta uma pergunta direta. Se você já sabe o que fazer, por que ainda não consegue agir? Você abre uma conversa, lê a mensagem e não responde. Não porque não sabe o que dizer, mas porque começa a pensar demais no que dizer. Você revisa mentalmente, imagina respostas, calcula como vai ser interpretado. E quanto mais você pensa, menos vontade de responder você tem. E isso não acontece só ali, acontece em coisas pequenas. Escolher algo simples, tomar uma decisão rápida, começar uma tarefa já clara. Você sabe o próximo passo, mas não dá o passo. Fica no meio, entre pensar e agir. E esse espaço cresce, cada vez mais. E isso vira padrão. Você adia o que poderia ser imediato, complica o que já estava simples, e começa a sentir algo estranho, como se estivesse sempre pronto, mas nunca começando. E isso levanta outra dúvida. Você realmente precisa pensar tanto? Ou só não consegue sair desse ciclo? A explicação mais comum parece simples: falta de disciplina, procrastinação, indecisão. Mas quando você olha melhor, não é isso, porque você sabe o que fazer. A clareza está ali. O problema não é direção, é outra coisa. Você não trava porque não sabe. Você trava porque pensa demais antes de agir. E isso muda tudo, porque pensar parece produtivo, parece controle, parece preparação, mas em excesso vira bloqueio. A mente começa a simular possibilidades, e quanto mais possibilidades aparecem, mais difícil fica escolher. Então você adia, não por dúvida real, mas por excesso de análise. E isso levanta uma questão importante. Se pensar deveria ajudar, por que está te impedindo de agir? A psicologia explica que a mente tenta prever consequências. Antes de agir, ela simula. O que pode dar certo? O que pode dar errado? Como você vai ser visto? E isso, em pequena dose, ajuda. Mas quando passa do ponto, trava. O cérebro tende a buscar segurança antes da ação. Quer reduzir incerteza, quer garantir que a escolha é a melhor possível. Só que agir quase nunca vem com garantia. Sempre existe risco, sempre existe exposição. E quando a sua mente tenta eliminar isso completamente, ela entra em loop. Analisa de novo, revisa de novo, pensa mais um pouco. E enquanto isso, você não age. O sistema nervoso reage assim. Diante de algo que pode gerar desconforto, ele prefere adiar. Não porque você não consegue, mas porque ainda não se sente seguro. E isso levanta outra pergunta. Se a sua mente está tentando te proteger, do que exatamente? Se você observa melhor, isso não começa na ação. Começa antes. Você antecipa. Imagina cenários. Projeta resultados. Tenta ajustar tudo antes de acontecer. E isso parece controle, mas também é defesa. O sistema nervoso funciona assim. Quando existe risco de erro, de julgamento, de não corresponder, ele aumenta o nível de análise. Como se pensar mais fosse reduzir o impacto. E às vezes, funcionou. Você já evitou problemas pensando mais? Já se protegeu revisando tudo. O cérebro aprende e transforma isso em padrão. Então você repete, mesmo quando não precisa, mesmo em coisas simples. E isso muda a forma como você funciona. Você não age primeiro, você analisa primeiro. E quanto mais analisa, mais difícil fica agir. E isso tem um custo. Você evita erro, mas também evita movimento. As coisas não avançam. Decisões ficam paradas. Ações não acontecem. Ideias não saem do lugar. E isso vai acumulando. Pequenos adiamentos, pequenas travas. E com o tempo, isso pesa. Não como um grande problema, mas como uma sensação constante de atraso, de estar sempre começando depois, ou nem começando. E isso afeta algo importante: confiança. Porque confiança não vem do pensamento, vem da ação. E quando você age pouco, você não constrói evidência. Então a mente tenta compensar, pensando mais, controlando mais. E o ciclo continua. Você pensa para agir melhor, mas acaba agindo menos. E isso levanta uma tensão importante. Você está evitando errar ou evitando se mover? Aqui entra uma parte mais sutil. Pensar antes de agir é inteligência.
Mas pensar demais pode ser defesa. Existe uma linha entre se preparar e se proteger. Às vezes você está organizando a ideia, outras vezes está evitando o momento de agir. E por fora parece igual. Você está pensando, mas por dentro é diferente. Quando é preparação, o pensamento leva para a ação. Quando é defesa, o pensamento substitui a ação. E o sistema nervoso mantém você no seguro. Porque enquanto você pensa, nada acontece, nada dá errado, nada te expõe. E isso cria uma sensação de controle, mas também cria um bloqueio. Agora observa com mais clareza. Quando você começa a pensar demais, o que veio antes? Uma decisão? Uma ação simples? Um momento de exposição? E quando você pensa, isso te aproxima da ação ou te afasta? Você termina mais claro ou mais travado? E uma pergunta direta: você realmente precisa de mais tempo? Ou já sabe o suficiente para começar? Porque muitas vezes a clareza já existe, o que falta é movimento. Agora, olha mais fundo. Quando você imagina agir, o que aparece primeiro? Confiança ou desconforto? E se for desconforto, do que você está tentando se proteger? Talvez o problema não seja pensar demais. Talvez seja o que acontece quando você chega perto de agir. Porque pensar não trava sozinho. O que trava é o que ele ativa: dúvida, exposição, incerteza. E isso muda a leitura, porque não é a quantidade de pensamento, é o ponto em que pensar vira substituto da ação. Você continua analisando, para não entrar no risco, e enquanto isso não fica claro, o ciclo continua. Você pensa, adia, pensa de novo. E isso levanta uma pergunta: se pensar não é o problema, por que o momento de agir é o momento em que você trava? Se não é só sobre pensar, forçar a ação não resolve, porque o bloqueio não está na tarefa, está na forma como você reage ao momento. Você pode tentar agir mais rápido, mas, se o padrão continua, a trava volta, mais sutil, mais silenciosa. Então a questão não é agir mais, é entender o ponto exato em que você começa a travar. Porque sem isso, você muda comportamento, mas não muda o padrão. No próximo vídeo, você vai entender como sair desse ciclo sem se forçar e como agir com mais leveza sem perder consciência. Mas antes, fica uma pergunta. Quando algo simples depende de você agir, você realmente precisa pensar mais? Ou só ainda não percebeu o que está tentando evitar sentir?